Então, estar compartilhando com vocês da palavra do Senhor, do que Deus tem para nós, né? Assim, do que Deus tem colocado no nosso coração. Onde que eu... o copo. Gente, eu sinto uma sede, eu acho que eu sou irmã de sangue do pastor Renato, não é possível. A minha garganta vai ficando seca, se eu não molhar, o negócio parece estar descendo areia, né? Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, aí em Lucas 8. Nós vamos ler do 12 ao 15. Lucas 8, desculpa. Amém? Misericórdia, socorro. Posso ler? Vamos ler todos juntos aí, né? Juntos assim, silencioso aí, cada um no seu canto, lendo. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas 8, versículo 12. A que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhe do coração a palavra, para não suceder que, crendo, seja salvo. Versículo 13 diz: a que caiu sobre a pedra são os que ouviram a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desvia. Aí vem mais uma, 14, diz: a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Vamos para o quarto aqui, o versículo 15, que diz: a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa. Já louvamos o teu nome, já te adoramos através dos dízimos, das ofertas, e agora, Pai, nos preparamos porque queremos ouvir de ti, Senhor. Ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra já foi liberada a nós pelo teu Espírito. Sei que o Senhor já está arando a terra dos corações para que essa semente venha germinar, venha florescer, venha frutificar. Muito obrigada por tudo, Pai. Usa-me segundo o teu querer e o teu propósito, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Eu dei um título a essa mensagem de Igreja Raiz. Igreja Raiz. Você sabe o que é a igreja? Fisicamente falando, ela pode ser esse espaço, né? Pode ser um prédio, pode ser uma instituição. Um lugar onde a gente vem, se reúne, cuida muito bem daquele lugar para que você seja bem recebido, se sinta bem ali, né? E nos reunimos ali porque Deus está ali conosco. Isso fisicamente falando. Mas quando se fala no aspecto espiritual, e se falando de igreja, é diferente. Essa igreja não é um prédio, não é uma organização e não é um espaço. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, né? Ele não habita. Então, nós entendemos, o que nós entendemos aqui? Que a igreja é feita de pessoas, ou seja, é eu e você. Nós somos a igreja. Pessoas falhas, pessoas cheias de defeitos, pessoas limitadas, né? Imperfeitas, como eu e você. Nós somos a igreja de Cristo. Amém, querido? Você entende isso? Então nós entendemos que somos um corpo, cujo cabeça é o Senhor Jesus.
né? Ele é a igreja, ele é a base, ele é o centro, ele é o modelo da sua igreja. E é onde nós aprendemos, quer dizer, ele nos inspira, nós copiamos e ensinamos aquilo que ele nos inspira, como nosso líder, como nosso cabeça, vamos assim dizer, né? E lá em João 15:4 diz assim: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira? Assim, nem vós o podeis dar, se não permanecer em mim. Então, nós entendemos que toda seiva, todo vigor, tudo que precisamos, vem do nosso Deus. Amém, igreja? Temos vida somente em Jesus. E aí nós vamos pensar, mas por que a Fátima está falando desse texto, né? Aqui todo mundo é cristão e tal. Isso é uma passagem que se usa para evangelizar. Mas porque nós vamos fazer uma aplicação aqui que tem tudo a ver. Nós entendemos o seguinte, que a igreja, nesse texto aqui, vamos contextualizar um pouquinho. Jesus estava explicando para os seus discípulos sobre a parábola do semeador, que saiu a semear, e ele foi dizendo cada local que ia caindo a semente e o que acontecia. Quando chegou no lugar à parte, os discípulos foram interrogar o mestre. Mestre, o que é? Tipo assim, o que é aquilo que o senhor quis falar que nós não entendemos? E o Senhor começou a explicar a situação de cada uma. Mas aí a gente vê assim, como eu botei o título lá, Igreja Raiz. E aí eu quero perguntar a vocês, que tipo de igreja eu sou? Eu, Fátima, que tipo de igreja eu sou? Cada um de vocês podem fazer essa pergunta. Ou que tipo de igreja eu quero ser? Vamos pensar, uma igreja que ama, uma igreja perdoadora, uma igreja que adora, uma igreja que ora. Que tipo de igreja que eu quero ser? Uma igreja que ensina e aprende segundo a vontade de Deus? Isso é para a gente pensar, amados. Você vai pensando aí, que tipo de igreja eu quero ser? Como todos conhecem, né, esse texto, o Senhor Jesus estava explicando aos seus discípulos exatamente isso. E aí nós estamos entendendo aqui que esse texto fala de árvore, plantas, que tem raiz, que entrou em jogo aí a semente e o solo, né? Então tem essas 4 coisas aí. E nós podemos caracterizar, queridos, aqui como 4 tipos de igrejas, tá? Vamos pensar nessas, em termos de pessoa, explicando que nós somos a igreja. Não pensa no templo, tá? Mas, assim, no espaço, pensa em pessoas. Eu e você, nós somos a igreja de Cristo, amém? Então, as 2 primeiras igrejas, nós vemos aqui, que são igrejas mortas. Elas não tinham raiz, as 2 primeiras. As 2 últimas são igrejas, a primeira das 2 últimas, uma tinha raízes rasas e a outra, a última, tinha raízes profundas. Então nós vamos estar aí vendo um pouquinho sobre isso, sobre as igrejas, sobre as raízes. E essa igreja aqui sempre fala, sempre leva você a fazer a sua decisão, ou seja, diante de qualquer situação, quer seja na vida física, na vida espiritual, nós precisamos tomar decisões. Sim ou não, gente? Sim. No trabalho, às vezes tem uma pessoa que te persegue, que você precisa tomar uma postura, uma decisão. O que eu vou fazer com essa pessoa me perseguindo? Eu tenho que... Aí você se posiciona, né? A primeira coisa que nós vemos aqui é que eu me posiciono. A segunda coisa é que eu faço a minha escolha. Então você se posiciona primeiro diante do problema. O segundo, você faz a sua escolha. E o terceiro,
você faz o quê? Você vive o resultado da sua do posicionamento com a escolha. Você vai viver então o resultado, a perseverança, quer seja para as coisas boas, quer seja para as coisas ruins. Pegou isso aí? Pegaram? Isso é na nossa vida em tudo e não é diferente na nossa vida espiritual. Então, partindo como que a gente diz, dessa explicação, nós vamos aí para a primeira igreja, que está no versículo 12, que diz assim: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram, vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração arrebata a palavra para não crescer, eles não crendo, eles não serão salvos. Então nós vemos aí que a primeira igreja, ela tem um coração duro, ela é incrédula, né? Ela é um campo apropriado para o inimigo agir. Então essa igreja, ela não vai muito longe. Ela passa a viver as coisas do mundo. Eu não vou me deter muito nela. Eu vou então agora para a segunda igreja, que se encontra no versículo 13, que diz: a que caiu sobre a pedra são as que, ouvindo a palavra, recebe com alegria. Presta atenção, recebe com alegria. Esta não tem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da aprovação, o que acontece com ela? Ela se desvia. Então nós vemos aqui 3 coisas importantes que acontecem nessa terceira igreja. A semente, né, é a palavra que é colocada, cai no seu coração. A segunda coisa, ela recebe com alegria. E a terceira, não tem raiz. Então nós entendemos aqui que não basta só você ouvir e receber com alegria. Você precisa ter a sua alma, vamos dizer assim, o seu ser, tudo em você precisa ter esse encontro com o Senhor, se conectar, para que haja profundidade. Observamos que só ter alegria não é o suficiente. Nós precisamos mais que isso, porque senão nós nos tornamos apenas um simpatizante do Evangelho. E não é isso que Deus quer para nós. Nós vemos aqui o seguinte, que ele diz, crê apenas por um tempo. Então não se aprofunda. É superficial. Vocês já observaram, por exemplo, quem aqui, quando estudava, e essa turma assim mais jovem de hoje não passou por isso, eu não sei se os de 30, 40 passaram, mas na escola, os professores mandavam a gente fazer uma experiência com algodão e uma semente de feijão. Alguém fez isso na escola? Todo mundo praticamente, né? A geração de hoje talvez não. Então você molhava aquele algodão bem encharcado, botava a semente do feijão lá e ficava de olho, né? Aí ela começava a brotar, sair aquelas folhinhas e tal, e você ficava achando até que ia dar feijão, né? A criança fica nessa expectativa, mas aí com o tempo, passar do tempo, como diz aqui, né? O que aconteceu? Ele morreu. O pé de feijão morreu. Por quê? Porque não tinha raízes. Aquele algodão não tinha suplemento para dar para aquela, vamos dizer, aquela vida que estava começando ali, né? Então assim acontece com essa segunda igreja. Ele até fica alegre, a semente entra no seu coração ali por algum tempo, ele vai se arrastando, tentando viver, mas quando vem as lutas, ele vacila, ele cai fora, porque o coração dele ainda está preso lá nas coisas do mundo. Está ainda lá. E isso, quando eu estava escrevendo esse texto, eu lembrei
Lembra do jovem rico, quando se encontrou com Jesus, que ele disse: mestre, eu faço tudo, eu cumpro os 10 mandamentos, eu faço isso, faço aquilo. Ele começou a dizer o que fazia. Aí o Senhor diz: então, larga tudo que tens e me segue. E aí o que aconteceu com ele? Ele ficou muito triste e ele de fato não seguiu o Senhor, porque ele tinha muitos bens. Como que ele ia abrir mão de tudo aquilo e seguir a Jesus? Então essa igreja, que é a segunda igreja, ela sofre isso. Ela está muito apegada às coisas do mundo e ela não consegue se desvencilhar para seguir a Jesus. E aí nós vamos então, e uma coisa importante que eu quero chamar a atenção de vocês, porque a gente está falando de árvores, vocês já perceberam, né? De árvore, de semente, de raízes, que isso tem tudo a ver com a nossa vida cristã, tá? Então, o que nós podemos entender aqui é que nós precisamos nos aprofundar. Olha só, qual a função das raízes profundas? A principal função dessa raiz é aguentar, né? É sustentar aquela planta. Quanto mais profunda for a raiz, mais a árvore vai estar tendo esse respaldo, vamos assim dizer. Isso fala de quê, gente, essa raiz? Simboliza a fé. A fé. Se você tem uma fé fraca, é uma raiz superficial, que logo, igual pé de feijão, chegou um momento que ele não tinha mais nada para se alimentar, ele morreu. Então, se a fé é fraca, é uma raiz superficial e ela não vai aguentar muito tempo, ela está afadada a morrer. Então, aí a segunda igreja se foi. E nós, então, vamos para a terceira igreja. Presta atenção, lá em cima eu falei que você precisa se posicionar, você precisa escolher, e aí então ver como que vai ser o resultado final disso, né? E aí eu volto com a pergunta: que igreja você quer ser? Nós já falamos de 2. Vamos para a terceira? A terceira encontra-se no versículo 14. Vamos lá, versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Veja que cada uma tem a sua característica e é diferente. A primeira foi um tipo, a segunda já foi melhorzinha. Essa terceira, ela já está mais estruturada, ela tem raiz. A Bíblia diz que ela caiu entre os espinhos. Uma caiu sobre a pedra, né, à beira do caminho, outra sobre a pedra e essa sobre o espinho. Alguém já viu, eu sempre fico observando quando a gente viaja e passa naquelas estradas, e às vezes a gente vê uma árvore enorme tombada, com aquela raiz grande para fora, né? E aí você fica pensando: nossa, como pode uma árvore dessa, tão grande, com uma raiz dessa, ter tombado dessa forma? É que a sua raiz não estava tão alicerçada, né? Ela estava enfraquecida de uma certa forma. E essa igreja, nós vamos ver aqui, que essa terceira igreja é uma igreja que tem raiz, sim. Mas é uma igreja superficial, vive de aparência, ela tem uma aparência. Gente, agora eu estou falando de igreja pessoa, tá? Nós. Vou usar o crente raiz, para você entender, não ficar aquela mistura, né? Então a gente vê que tem muitos cristãos hoje vivendo de aparência, de religiosidade. Está na igreja, trabalha, canta, né? Contribui na igreja com seu dízimo e tal, faz as coisas, mas a estrutura dele não está ainda tão alicerçada. Ele se engana, porque ele ainda tem o controle da sua vida em suas mãos. Eu até vi
falando assim de 4 níveis da fé, o Senhor me fez lembrar, na hora que eu estava escrevendo isso aqui, de Ezequiel 47. Quando fala daqueles 4 níveis, né? Quando vai entrando no rio, que o anjo mede 1000, aí vem água nos tornozelos. Mede mais 1000, vem água nos joelhos. Mediu mais 1000, vem na cintura. Mediu mais 1000, e aí profundidade total. Só conseguia sair dali a nado, né? A nado. Gente, presta atenção, porque isso está trazendo coisas para nós. Nos joelhos é a primeira igreja que eu falei lá, que ouviu uma vez Satanás e roubou, porque está tão raso que eu saio, eu vou para onde eu quero, né? Eu estou no controle ainda. Água nos joelhos é a outra que com alegria ouviu a palavra, ficou bem, né? Assim por um tempo. Esse tempo pode ser um dia, 1 ano, 2, 3 anos, mas chega uma hora que ela ainda está em controle das coisas, ela sai, né? Porque eu tenho ainda essa flexibilidade de sair. A água não vai me impedir, eu consigo sair. Aí vem a terceira, no caso, né? Que a água dá aqui nos lombos, na cintura. Eu ainda saio, não saio? Saio. Mas aí eu já estou mais, vamos dizer, mergulhada, vamos assim dizer, né? As raízes estão mais profundas um pouco, mas ainda estou no controle da situação. Por exemplo, a lei do pecado ainda é forte dentro de mim. Eu ainda deixo que os desejos me dirijam. Se eu quero fazer uma coisa, eu me misturo muito com as coisas do mundo, com as coisas de Deus, eu fico dividida. Tem muita igreja assim, vivendo superficialmente o Evangelho de Deus. Não está assim disposto a pagar o preço que tem que ser pago. Esse tipo de igreja, esse tipo de pessoa, ele está na igreja, ele quer ouvir a palavra que agrada o seu coração. Ele quer fazer o que ele acha que é certo. Ele não quer ser disciplinado pelo seu líder, não se submete ao discipulado. E qualquer coisa que se fala, ele fica de bico. Não quero ficar mais nesta igreja. Aí eu estava pensando, quando o Senhor começou a trabalhar a vida de Pedro. Pedro foi se achegando uma pedra bruta, né? Falava tanta coisa. E o Senhor discipulando Pedro, o que ele falou? O Senhor estava compartilhando com eles que o que ia acontecer, que ele ia ser perseguido, que ele ia para a cruz, que ele ia morrer por nós e tal, essa coisa que você já conhece. E aí Pedro falou, não, Senhor, de maneira nenhuma isso vai te acontecer. O que o Senhor disse para Pedro? Vocês se lembram? Arreda-te, Satanás. Porque o Senhor identificou que quem estava falando não era Pedro, era o inimigo usando. Então esse tipo de igreja ainda está meio que confusa, indecisa. Aí imagina o pastor Renato ou eu falando para alguém aqui, ou Luciana, uma palavra dura. Ah, não, vou sair dessa igreja. Nossa, a esposa do pastor, quando já se viu me chamar de Satanás? Pastor Renato, falar um homem de Deus, falar isso para mim? Ele olhar para mim e dizer que eu sou Satanás? Então a pessoa não aceita, não entende, ela não discerne, porque ela não tem profundidade. Ela não persevera. Ela sai dali e vai para outro lugar. Chega lá, ela apronta da mesma forma, e aí a gente chega à conclusão que o problema não está na igreja, né? No espaço, mas está nela, dentro dela. Aonde ela vai, o problema vai com ela. Nós entendemos, queridos, que nós precisamos cada vez mais nos aprofundar. Essa igreja, ela tem todas as qualificações de uma igreja aparentemente enraizada. Lembra quando Jesus estava caminhando com os discípulos? Eles estavam com fome, de longe ele avistou uma figueira. Lembra dessa passagem? Acho que está lá em Marcos, não sei se é Marcos 11, Marcos 11, 12, né? Que fala dessa passagem.
E o Senhor ouviu, ela estava com uma aparência de quem tinha frutos, ela tinha folha, ela estava lá toda. E ao chegar lá, o Senhor percebeu que ela não tinha fruto. E o que ele fez? Ele amaldiçoou. Nossa, só porque a bichinha não tinha fruto. Mas ali o Senhor queria ensinar também aos seus discípulos e a nós que não podemos viver de aparência. A gente pode ter uma aparência de um bom cristão, né? De uma vida abundante e tal, mas chega a hora de você ser provado, você acaba sendo reprovado, porque você deixa que as coisas do mundo, que as coisas do pecado faça parte da sua vida. Queridos, nós precisamos nos posicionar. Precisamos fazer a nossa escolha e entendermos que Deus tem o melhor para nós. Amém, amados? Você crê nisso? Eu creio. Eu não quero ser essa igreja que só quer ouvir o que lhe agrada. E eu até lembra daquela mulher que foi pedir ao Senhor para que libertasse a filhinha dela que estava endemoniada. E o Senhor disse: não é bom que venhamos a dar no pão dos filhos aos cachorrinhos. Que ela foi chamada de cachorrinho? Será? Não é bom que dê aos cachorrinhos. Mas aí essa mulher, ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas debaixo da sua mesa. Nossa, Deus ficou tão maravilhado de ver a fé daquela mulher, que imediatamente Ele liberou a libertação daquela menina. Aí eu volto, né, a palavra. Se você vem pedir alguma coisa, e vai que o pastor diz que não é bom que dê o pão dos filhos aos cachorros, o que você vai dizer? Vou sair daquela igreja. O pastor me chamou de cachorro. Pastor hoje está, né? Está virando alvo, né? Então, queridos, o que eu quero dizer é o seguinte, que nós precisamos estar cada vez mais decidido que igreja eu quero ser, que igreja eu sou, que igreja eu serei. E nós precisamos, então, começar a nos posicionar, amém? Precisamos entender que esta terceira igreja, como ela tem raiz, ela dá fruto, mas os seus frutos não amadurecem, apodrecem. E o que essa igreja se torna? Estéril. Ela não tem semente para continuar proliferando a terra, né? Semeando a terra. Ela não tem semente, porque a semente dela não chega a amadurecer, morre. As suas raízes ainda não estão profundas. As coisas do mundo, as lutas ainda têm um controle sobre ela. Ela até tem o Espírito Santo dentro dela, mas ela não deixa que o Espírito Santo manifeste através da vida dela as virtudes. Vocês lembram daqueles 9 itenzinhos do fruto do Espírito? Vocês lembram? Que é o quê? O amor, alegria. Gente, isso, presta atenção. Isso faz parte do nosso crescimento, da nossa vida. Nós precisamos ter isso aqui e aqui no coração. Você não pode esquecer, porque isso é a mola que vai alimentar a tua fé de uma certa forma, né? Então é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e... isso, domínio próprio. Então essas coisas esta igreja precisa fazer, mas ela faz um e não faz o outro, porque a concupiscência da carne ainda está muito forte dentro dela, dentro de todas, né? Só que a gente tem que aprender a trabalhar. E aí com isso, o que acontece? Na hora dela exercitar uma dessas coisas que ela dá vazão, ela deixar o Espírito Santo, né? Deixar ele nos usar nessa parte, a gente então
começa a manifestar o desejo da nossa carne, de se irar, né, de não ter paciência, de não ter domínio próprio, de não ser bondoso, de não ser amável, de não ter, deixar que o mundo a sufoque, e a alegria do Senhor não tem vez, porque você está sufocado com os problemas que você está vivendo. Então nós precisamos, queridos, mais uma vez voltar ao nosso posicionamento e à nossa escolha. Esta igreja, ela precisa avançar, ela precisa ser diferente, e nós entendemos aqui que muitas vezes ela não quer. Ela prefere estar no canto dela, que é muito cômodo. Vou à igreja no final de semana e o resto da semana eu vou fazer o que realmente tenho que fazer. São pessoas que não procuram ter comunhão com pessoas mais alicerçadas, né? Elas têm mais comunhão com as pessoas lá de fora. São pessoas assim que, como que a gente diz, não estão alicerçadas como deveria estar. Vocês entendem isso, né? Não está alicerçado naquela base. E aí elas praticam coisas que vão além. E isso, de uma certa forma, compromete a sua salvação. É uma igreja que está fadada a não chegar a entrar, viver aquele dia, o grande dia na presença do Senhor. E isso nos leva à quarta igreja. Vamos lá, a quarta igreja está no versículo 15, que diz: a que caiu na boa terra são os que têm ouvido de bom coração, de bom e reto coração, retém a palavra, frutifica com perseverança. Essa é a igreja raiz. Ela foi semeada numa boa terra, o coração. E essa semente, ela começa então a germinar. Ela começa a crescer, essa árvore, e ela dá frutos. Ela começa a ouvir a voz de Deus. A umidade que está no seu solo é a água do Espírito Santo de Deus. Vêm os momentos difíceis, mas ela está alicerçada nesta rocha eterna, como diz aqui em Isaías. Vamos ver aqui Isaías 26, 3, que diz assim: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Essa é a igreja raiz. Confia no Senhor. E aí o profeta diz: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus, Ele é o quê? Uma rocha eterna. Então é nessa rocha eterna que a igreja raiz tem que estar alicerçada. Que quando vem os momentos difíceis, ela está ali firme. Como a gente até canta, né? Que o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não saio do lugar. Então essa igreja raiz, ela sente tudo, ela sofre, mas ela está ali posicionada no Senhor. E a gente vê lá em Jeremias 17. Vamos ver lá, Jeremias 17. Eu acabei não separando aqui, mas vai dar para a gente ver aqui. Jeremias 17, olha o que diz. Eu fico assim maravilhada de ver como Deus nos direciona, como Ele cuida de nós. Diz assim, Jeremias 17, versículo, ele fala do homem maldito e do homem bendito, mas eu quero falar aqui do homem bendito. Versículo 7 diz: bendito o homem que confia em quem?
no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Por quê? Porque ele é como a árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Esse calor são as situações abrasadoras que a gente vive. Queridos, quantas coisas nós temos passado e quantas coisas iremos passar, e nós precisamos então alicerçar a nossa raiz, que é a nossa fé no Senhor, nessa rocha eterna que vai nos manter de pé. De pé, nós precisamos disso. E aí diz, né, que vem o calor e a sua folha fica verde, a sua folha se mantém verde. E olha que bacana que diz aqui: e no ano seguinte, peraí, eu me perdi aqui. Dá o calor, mas as suas folhas ficam verdes. No ano da sequidão, não se perturba e nem deixa de dar o quê? Frutos. O Senhor nos diz que nós devemos perseverar. Essa igreja, ela vai perseverar em dar frutos. Você e eu, meus irmãos, quem fizer a sua escolha, porque agora é o momento de escolher que tipo de igreja eu quero ser. Essa árvore grande que está junto no ribeiro, que bebe não de água como a igreja rasa, ela bebe de qualquer água, de qualquer umidade, ela quer estar viva ali, de qualquer jeito. Mas a igreja raiz, ela é diferente. Ela vai no mais profundo. Ela busca seiva, água boa, potável, algo que vai lhe dar vida. E aí nós vimos aqui que mesmo no momento de sequidão, ela dá frutos. Ela não é como a terceira igreja, que seus frutos não amadureceram, ficaram verdes, apodreceram. A dela não, ela frutifica, né? A prova está doendo, mas eu vou continuar, porque maior é aquele que está em mim, maior é o Senhor. Ela se torna uma árvore forte, diferente. Ela vence as intempéries, ela vence os derrepentes da vida, as coisas que vêm, tanto na vida física como na vida espiritual, amados. Ela está ali firme. A gente vê os exemplos na palavra, a gente vê os discípulos pagaram um preço. Crente raiz, chegou até nós o Evangelho, porque eles saíram divulgando. E essa missão é minha e sua também, de todo aquele que escolher ser o crente raiz. Estar alicerçado nesta rocha, que é o que Deus deseja que estejamos. E aí nós vemos que quando recebemos, né, a igreja raiz, quando ela recebe as más notícias, e a gente vê que o salmista diz lá em Salmos que o homem que é firme no Senhor, o coração dele não se perturba diante das más notícias. Por quê? Porque ele confia no Senhor. O segredo está aqui, é confiar, é não desistir, é não parar, é avançar. Tudo vem contra, mas você está ali firme no Senhor. Eu não abro mão da minha fé, eu não abro mão do meu Deus, eu não abro mão do autor e consumador da minha fé. Falem o que quiser, façam o que quiser, mas eu vou avançar. Paulo disse, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Para atingir o quê? Atingir o seu alvo, o que ele almejava, está um dia face a face com o Senhor. E ele conseguiu, e nós também iremos conseguir, porque isso não é um privilégio só de Paulo, não, é de todos nós. A gente vê o apóstolo João, velhinho, lá na ilha de Patmos, trabalhando, carregando pedra, coitado, ele não mal conseguia até aguentar ele, né? Mas ele estava ali trabalhando, e foi ali que o Senhor deu
Aleluia. Por isso não tem idades, amados, para você servir ao Senhor, para você se deixar ser usado pelo Senhor. Ele usa uma criança, um adolescente, um jovem, ele usa um adulto, ele usa um idoso, porque o seu coração, as suas raízes, a sua fé está em Cristo, e o Senhor se sente em liberdade de te usar. João, já velhinho, lá na ilha de Pátimos, preso, ele carregava aquelas pedras, e o Senhor deu o livro da revelação para ele, de Apocalipse. O Senhor falou tudo o que iria acontecer nos finais dos tempos. E aí o Senhor precisava que isso chegasse até nós. João foi livre, voltou para o meio do seu povo. Ele viveu um bom tempo, mas ele foi jogado num tacho, não sei se de azeite, de óleo quente, velhinho, imagina, foi jogado lá. E tiraram ele, e ele sobreviveu. E depois ele morreu, sabe de quê? Não foi de doença não, foi de velhice mesmo. Ele velhinho falava do amor de Cristo de uma forma incansável. Queridos, às vezes a gente diz, não, isso não é mais para mim não, deixa para os jovens. Aí os jovens não fazem, o jovem diz, não, eu estou muito jovem para isso, deixa para os pessoal mais adulto aí, né? Aí o outro, não, deixa para os velhinhos, e fica um empurrando para o outro. Não, gente, vamos estar atentos. O que Deus tem pedido de você? O que está acontecendo? Aonde está, ou melhor, onde estão as suas raízes? E olha, mesmo você sendo um crente raiz, tenha cuidado. Cuide da sua fé. Sabe por quê? Tem árvores frondosas, bonitas, mas está com as suas raízes doentes. Dá cupim, dá fungo, isso simboliza o pecado. Se você for deixar, um crente raiz, ele precisa ser perdoador. Um crente raiz, ele precisa amar. Um crente raiz precisa caminhar 1 milha, 2 a mais, se for preciso. Porque às vezes a gente diz que nosso pavio é pequenininho, né? Mas olha, gente, está na hora de você deixar Deus alongar esse pavio. Está na hora, né? A gente que tem aí o temperamento difícil, está na hora de você deixar ser moldado. Sabe, a nossa igreja, a missão, o tema da nossa igreja, a missão, aliás, é ser uma igreja que vive o quê? Em novidade de vida. Como eu vou viver em novidade de vida se eu sou oscilante? Hoje eu estou lá em cima, crente gangorra. Já viu gangorra, as crianças brincando? Está lá em cima, oh glória, que bênção. De repente, está lá embaixo. Ai, ó vida, ó dia. Daqui a pouco, oh que maravilha, Deus é tudo na minha vida. Daqui a pouco, Senhor, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Por que, Senhor, eu estou passando isso? Amados, vamos crescer, vamos amadurecer. Tudo bem que a gente até chegue, né? A gente sente, nós somos carne, ainda não fomos transformados. Você sente, você tem lá os seus momentos difíceis, mas a gente sabe aonde se alimentar, aonde buscar seiva. Sabe ou não sabe? Sabe. É em Cristo Jesus. Ele é a nossa fonte. Através do Espírito Santo, nós vamos mergulhar lá nessa visão de Ezequiel. Ele mergulha e por fim ele não tem mais nada embaixo. Ele só cada vez vai afundando mais, mergulhando mais, aprofundando mais as suas raízes em Cristo. Você vai cada vez mais se misturando com o Senhor. Oh glória, amados, que igreja você quer ser? Que tipo de igreja você quer ser? Sabe, esse Deus tão lindo, Ele nos dá condições de enxergarmos o que é certo e o que é errado e como viver, como superar cada situação. Nós temos os nossos conflitos internos e externos, mas Deus dá a direção de como vencermos cada um. Então nós precisamos, amados, precisamos estar alicerçados, cuidar desta raiz que é a nossa fé. Como está a sua fé? Você tem exercitado, você tem cuidado dela? Como se cuida de uma raiz que está doente?
No mundo físico, você bota remédio, né? Remédio para matar os cupins, remédio para fortalecer, bota substrato nas plantas e aí ela desabrocha, né? Cheio de flor, depois dá fruto, fica aquela coisa linda. Então nós precisamos constantemente, através da oração, da leitura da palavra, do jejum, através do testemunho, cumprindo a missão, fazendo coisas novas, trazendo à memória aquilo que te dá esperança. E quem nos dá esperança é Jesus. Não encontramos, amados, em mais ninguém. Não encontramos. Ele está sentado à direita do Pai. Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar lugar para vocês. Aleluia. Quando estiver pronto, eu venho para buscá-los. Olha que coisa maravilhosa. Mas enquanto estivermos por aqui, nós temos coisa a cumprir, temos coisas a fazer. Nós temos que desapegar de muitas coisas, amados. Precisamos, é um exercício. A igreja raiz, ela se exercita dessa forma. Amém? E aí eu queria ver, eu tenho que me alongar, tenho que correr para não me alongar tanto, para vocês não... Eu tenho que correr aqui lá para o Salmo 92, porque o Senhor usa muitos exemplos de árvores, e aqui a gente vai ver árvores fortes, madeira de dar em doido, né? Aquela que não se racha. Diz aqui o Salmo 92, nós vamos ler a partir do versículo 12, que diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Gente, o que é isso? Eu já preguei aqui sobre isso, né? Sobre a palmeira e sobre o cedro no Líbano. A palmeira, nós sabemos que ela é típica do deserto. Florescerá, ela dá tanto cacho, ela dá tanto fruto, uma árvore esguia, esbelta, que vai a não sei quantos metros, mas em compensação as suas raízes vão também a não sei quantos metros para baixo, para poder encontrar água, a umidade que ela necessita para dar frutos. No deserto ela floresce, ela frutifica. Isso tem lição para nós, queridos. No deserto que estamos passando, eu não sei como é que está a sua vida. Eu sei a minha, que de vez em quando eu passo por cada deserto que só Jesus. Mas Ele me sustenta. Então, nos desertos que a gente passa, nós temos que entender que não estamos sozinhos. Que as nossas raízes, esse é o momento para treinar as nossas raízes, para que elas se aprofundem cada vez mais. E aí, no deserto tem tempestades de vento, que a palmeira esguia, você sabe que ela vai lá embaixo, ela se curva, mas ela não se quebra. Quando passa aquilo tudo, ela começa a se levantar. Isso tem lição para nós. Às vezes passamos por desertos, por tempestades na nossa vida, que nos leva lá embaixo. A gente se curva de tal maneira que, se não for Jesus, fica difícil da gente se levantar, não é verdade? Eu passei, e às vezes passo ainda, e você não vai deixar de passar até Jesus, irmão lá fora dando tchau, até Jesus voltar. E aí você fica ali, mas você entende que a sua força vem do Senhor. E aí você está querendo se levantar e o Senhor: vem, minha filha, eu estou contigo, eu não te deixarei, eu não te abandonarei, vem, me dá a sua mão. E você ali vai estendendo, e aos pouquinhos você vai se levantando, se erguendo na presença do Senhor, e logo você fica reta. Glória a Deus. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. E aí vem o cedro do Líbano. Como é que é isso? Uma árvore imensa, o tronco dela cabe 14 pessoas de mão dada, né? Seu caule.
Suas raízes são tão profundas, porque o solo lá é rochoso. E quanto mais rocha, mais a raiz se aprofunda. Ou seja, quanto mais luta, quanto mais dificuldade, mais você se firma no Senhor. Você não vai murmurar, você não vai blasfemar, porque suas raízes não são rasas. Isso é a igreja rasa, superficial, que tudo murmura, tudo reclama, não está satisfeito com nada, né? Ontem a gente se deliciou de tudo ali. Tinha problema? Tinha, mas que se dane o problema. Eu quero viver o momento aqui que estou vivendo com os meus irmãos. A gente tem que ter essa mentalidade. Porque senão, queridos, a gente se contamina de tal maneira e compromete a nossa salvação. Nós precisamos estar firmes no Senhor. E aí, olha só como é que é. Eu fui ver um tempo atrás, estudar um pouco sobre o cedro do Líbano. Ele cresce 1,5 metro para baixo e 5 centímetros para cima. 1,5 metro para baixo e 5 centímetros. E vai até quando ela chega àquela imensidão. Lembra que a gente falou que a raiz é que dá sustentação à árvore? Quando ela chega àquela imensidão, você não tem noção de quanta raiz está lá para baixo. Ela cresce. A palmeira cresce para baixo, cresce para cima e dá fruto. Sua raiz vai para baixo e para cima vem fruto. E é assim que nós temos que ser, dar frutos. Queridos, está no momento de escolher qual a igreja que você quer ser. Nós precisamos entender, e eu já vou concluir. Nós precisamos entender que uma vez que nos posicionamos, uma vez que fizemos a nossa escolha, nós vamos viver o resultado dessas duas. Não só como benefício, mas vamos viver o resultado da nossa escolha. Não venha dizer que você não é feliz por causa do seu marido. Ele não tem nada a ver com isso. Não venha dizer que você não é feliz porque A ou B ou C não contribui. Não tem nada a ver. Não venha justificar os seus erros. Não. Isso já é passado. Isso é lá na terceira igreja, que são os que estão vivendo por aí, que estão sujeitos a toda sorte de doutrina. Gente, vocês não têm noção. Está surgindo tanto absurdo, tanta coisa horrorosa, que nós precisamos definir quem somos nós como igreja. Que igreja eu sou, para saber o caminho que eu vou seguir. Eu, em nome de Jesus, eu escolho ser igreja raiz. Eu escolho. E aí, queridos, eu concluo dizendo para vocês o seguinte: que você não está sozinho. Você pode até pensar, porque eu várias vezes pensei que estava sozinho na hora das minhas lutas, na hora do solo abrasador, né? Mas eu não estava. E aí a gente vem aqui para Isaías. Isaías 41, 10. 41, 10. Não está projetando? Isaías 41, 10. Olha uma coisa interessante, presta atenção. Nós, como cristãos raízes, precisamos aprender a caminhar nas promessas do Senhor. Você precisa viver essas promessas para que você atinja a vitória, atinja o seu alvo. Olha o que diz aqui o versículo 41 de Isaías. O capítulo e o versículo 10 diz assim: olha, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não te assuste, não te desespere, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e eu te sustento. Oh, aleluia! Com a minha destra fiel. A minha mão é pequenininha. Imagina a mão do Senhor te sustentando, amados.
Isso são promessas. E Ele cumpre ainda hoje na vida de todos aqueles que confiam nele, que crê. Aí, nós vemos aqui para o 40:31 que diz assim: mas os que esperam no Senhor, os que têm esperança. Quantos aqui têm esperança no Senhor? Todos nós temos, né? O que tem esperança no Senhor, diz aqui, renovam as suas forças. O que que ele diz lá no outro? Que ele te fortalece. Então ele renova as suas forças. Promessa. Temos que andar nas promessas. Sobe com asas como águias e não se cansam. Por quê? Porque eu te fortaleço. Eu sou o teu Deus. Você não está sozinho. E aí, continuando, ele diz também que ele te sustenta. E aí fala que não se cansam, caminham e não se fatigam, porque o Senhor os sustenta. Louvado seja Deus por isso, amados. Precisamos ser essa igreja raiz. Faça a sua escolha. Veja onde você está. Veja onde você estacionou. Ei, está na hora de acordar. A gente fala aqui, Juliana fala, a gente fala aqui que não é hora mais de estar cochilando, de estar dormindo. É hora de você estar muito ligado. Muito ligado. E aí eu concluo, queridos, com Hebreus 13:6, que ele diz: promessas, hein? Vamos lá? Gente, nós precisamos ter isso no coração, porque isso vai nos ajudar. Nunca te deixarei. Isso, você lembrou, jamais te abandonarei. Então veja as promessas do Senhor. Eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te fortaleço, eu te ajudo. Eu sou aquele que vai estar com você, trazendo esperança, te dando forças, te ajudando, te sustentando. Nunca te deixarei e nem te abandonarei. Então ele é a nossa rocha. Ele é o nosso alimento. Entendemos que a nossa força vem do Senhor. O grande eu sou te sustentará. Do que você está precisando para ser essa igreja raiz, meu irmão? Não perca mais tempo. O desejo do Senhor é que hoje, amanhã e sempre nós sejamos crentes raízes. Amém? Vamos ficar de pé? Louvado seja Deus. Faça a sua escolha, ainda há tempo. Tenha esperança em Cristo. Seja um cristão raiz. Quando vier as pessoas falar mal do outro, olha, meu irmão, cada um tem as suas características, seus problemas, vamos orar por ele, né? Não alimente isso. Não fique contribuindo para que as coisas dê errada, não fique torcendo. Oração contrária, já viu isso? Oração contrária? Meu Deus. Aleluia, Senhor. Pensa um pouquinho. Que tipo de igreja você deseja ser? A primeira igreja, que não tem raízes, não tem nada, o inimigo veio e lançou a semente. A segunda raiz, que recebeu a palavra com alegria, mas não teve profundidade no Senhor. A terceira, que tinha aparência de crente, né? Mas o seu coração estava mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. A igreja raiz, ela sofre perseguição, ela sofre lutas. A carne milita contra o Espírito, como diz a palavra, mas o Espírito Santo que habita em nós nos dá sustentação para a gente vencer, a gente romper. Mas não fique triste se você cair, se você desanimar. Sabe por quê? Porque o Senhor é conosco. Lá em 1 João, acho que 9:1, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Glória a Deus, nós somos crentes raízes ou estamos num processo, caminhando, né? Caminhando, eu vou para Canaã. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração e pensa nesse momento: que tipo de igreja eu sou? Quem sou eu nisso tudo? Paizinho querido, aqui nós estamos diante de Ti, confiantes tão somente em Ti, querido Espírito Santo, que o Senhor é essa água viva que transborda em nós, que nos fortalece, que nos sustenta, que nos momentos difíceis o Senhor nos estende a mão, nos conduz, nos faz forte. Senhor, nós queremos ser igreja raiz, nos ajudas naqueles momentos onde temos que escolher. Ó Deus querido, muito obrigada pela Tua presença, obrigada por ser esse paizão que nos conduz em triunfo, que nos mostra o que temos que fazer certo. Senhor, eu sei que o Senhor não toca no nosso livre-arbítrio, mas, ó Deus querido, crente raiz não tem livre-arbítrio, porque já entregou a Ti. Nós queremos viver a Tua vida, queremos viver cada dia mais alicerçados nesta rocha. Oh, querido Pai, que haja o que houver, Senhor, com a Tua ajuda, nós vamos estar de pé. Não vivemos, a nossa fé não está baseada no que vemos, mas baseado em Cristo Jesus. Nós somos esta igreja que está de pé, que caminha, que não deixa que nada venha afastá-lo do Senhor. Oh, aleluia! Vamos lá, ajuda aí, meninas. Mas não desanimados. Não estamos não. Mas não desesperados. O que acontece? Estamos de pé. Estamos de pé. Mas não abandonado. Você não está abandonado. O Senhor está conosco. Oh, glória ao Teu nome, Jesus. Oh, aleluia. Não vivemos pelas circunstâncias. Olhamos para o nosso Deus. Aleluia, é o Senhor que nos move, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, amados. Somos a igreja de Cristo. Oh, aleluia. Estamos de pé. Estamos de pé, amados. Se prepare, as lutas virão, mas o Senhor é contigo. Não estamos destruídos. O Senhor nos recondiciona pelo que vemos. A nossa fé está baseada no Senhor. É o que nós cremos. No que você está crendo? Oh, aleluia! Cuide das suas raízes. O remédio é a água do Espírito. Não deixe sua fé apodrecer. Não comprometa a sua salvação, amados. Nada nessa vida vale a pena. Oh, e nem vai parar. Não parou a igreja. Não pararam a igreja do Senhor. E nem vai parar, porque maior é aquele que está em nós. Não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Raízes para baixo, árvore para cima, frutos e mais frutos. Oh, aleluia! A perseguição não parou. A perseguição não pode te parar, meu irmão, minha irmã. Em nome
de Jesus, nada vai nos deter. Não será as coisas deste mundo. Nós somos do reino do Senhor. Glória a Deus. Prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Vamos crescer. Crescendo. Ninguém pode parar. Ninguém. Presta atenção. Pelo que vem. Não olhe as coisas ao seu redor. Olhe para o autor e consumador da sua fé. Oh, querido Deus, obrigada, Senhor, por nos fortalecer. Glória a Deus. Somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Estamos de pé. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, queridos. Que Deus abençoe você ricamente. Te dê um bom domingo. Logo mais estaremos aqui compartilhando com o Senhor do que Deus tem para nós. E também, queridos, adorando esse Deus que tudo pode. Vai pensando. Faça a sua escolha. Eu acredito que você já fez. Mas quando fazemos escolha, há coisas que nós precisamos abrir mão, abandonar. E às vezes é difícil para a gente, né? Mas Deus vai te ajudar. Amém? Deus abençoe ricamente, em nome de Jesus. Amém.